Bom, hoje vamos conversar sobre ponto G e ejaculação feminina. Para a gente falar sobre esse assunto, doutora Débora, mais uma vez, bem-vinda. Como vai? Tudo Obrigada. bem? Fisioterapeuta. Doutor Pelini, como vai? Olá. Tudo bem? Para mim, não, né? Agora, é verdade que uma mulher pode ter uma ejaculação como um homem? Olha, já é tão difícil você falar em sexualidade feminina. Ainda fala de ejaculação, eu falei, gente, como pode isso? Já é difícil a mulher ter prazer, já é difícil a mulher ter orgasmo, já é difícil a mulher se sentir confortável numa... E agora nós vamos complicar mais ainda querendo que elas ejaculem? Mas tem mulher que diz que ejacula. Eu não acredito, não. Você acredita nisso? Olha, eu tenho muita paciente que diz que sim. Mas você já isso viu ainda... alguma coisa assim? Não. É uma coisa que existe um ponto de interrogação muito grande quando se fala de ejaculação. Porque muitas pessoas acreditam, outras pessoas não acreditam. Existem estudos sobre isso que mostram que as mulheres podem sim jogar essa quantidade de líquido para fora, que pode ser até 200 ml. O quê? É uma quantidade grande. Você vai ter... 200 ml! O parceiro... É muito. Afoga o pobrezinho! Gente, é muita coisa. Mas eu estava discutindo exatamente isso com o doutor antes da gente entrar. Mas um Na homem verdade- ejacula quanto? Na verdade, 5 ml? 6 ml. E a mulher 200? Não, na verdade, vamos ser uma honestos, coisa muito- não existe Ai, gente, ejaculação eu acho- feminina. eu Quer acho dizer, absurdo. Não há equipamento muscular, não há glândulas. Não é isso, né? Não há estrutura que consiga expulsar esse líquido. O que nós temos hoje, visão ginecológica clara, é que existem resquícios das glândulas que no homem geram a próstata. Nas mulheres, essas glândulas permanecem ao redor da uretra, chamadas glândulas de Skin, e podem acumular secreção. Na verdade, não chega nem a ser uma secreção, porque não é uma glândula produtora de líquido, e sim uma transsudação. É como se fosse uma transpiração da congestão de líquido pélvico que a mulher tem no processo de estímulo sexual, que se acumula nessas glândulas de Skin, ao lado da uretra, e no momento de relaxamento, no momento de plenitude orgásmica, ela pode eliminar. Não há ejaculação, há umidade. Então, algumas mulheres podem referir os seus parceiros Uma identificar quantidade maior. líquido de que líquidos. é eliminado durante o ato sexual, ou ela pode perceber depois do ato sexual sobre a cama. É um líquido transparente, não tem odor, não tem uma característica tipo esperma ou tipo alcalinidade do esperma. Ele tem um componente tão ácido quanto a vagina. Não tem a diferenciação de ser urina. Porque muitas vezes, se vocês entrarem na internet agora e jogarem lá ejaculação feminina, vão aparecer alguns filmes de mulheres que, na verdade, durante o relaxamento sexual estão urinando. Mas aí elas Isso têm é. um assoalho pélvico flácido e não segura a urina, não é isso? Isso aí são algumas mulheres que têm essa fraqueza muscular que pode acontecer. Então, as mulheres, elas precisam cuidar dessa musculatura, mas isso não quer dizer que uma mulher vá fortalecer essa musculatura e vá ter uma ejaculação. Isso não... Então, de trouxe forma outras geral, coisas. não existe ejaculação feminina, existe sim essa transsudação de líquido, que pode ser presente numa relação e não noutra, depende do volume de estímulo e do volume de excitação que essa mulher tem. Nós já tínhamos discutido isso aqui. Foi, um tempinho Para que atrás. um homem tenha uma ereção plena, ele precisa de 50 a 60 ml de sangue dentro do pênis para ter essa ereção. Para que uma mulher tenha lubrificação sexual vaginal adequada para ter penetração sem desconforto, ela precisa acumular na sua pelve 500 ml de sangue, 10 vezes mais. É lógico que uma vagina bem estimulada, bem treinada, Por isso que com as uma boa preliminares são tão circulação, são importantes para as fundamentais mulheres, né? na mulher. Ela leva 10 vezes mais para acumular sangue, para ter lubrificação, do que o homem para ter uma ereção. Há muitos anos se fala no tal do ponto G. E eu lembro que há uns anos atrás era até engraçado abrir revistas femininas. Ah, na vagina, parte superior do lado esquerdo, você passa a mão e aí a pele é diferente, não sei o quê. Você fala... Depois muita gente falava, não, o ponto G está na cabeça da mulher. É o que ela faz nesse relacionamento que vai fazer com que ela atinja o orgasmo. Você acredita em quê, doutor Pelini? Na verdade, o termo ponto G é uma homenagem a um colega médico que desenvolveu, na década de 20, esse local geográfico ou anatômico na parede anterior da vagina, um pouco abaixo da uretra. O que é curioso é que o professor Ernest Grafenberg, que é quem deu o nome a ponto G, ele não era ginecologista, nem psiquiatra, ele era oftalmologista.
E o que o olho tem a ver com a vagina? Veja o quanto tem de importância no ponto G. Mas ele foi o primeiro a discutir que em determinadas mulheres você encontrava um espessamento na parede uretral das mulheres que têm uma atividade sexual mais frequente. Como ginecologista, no momento em que você faz uma correção de incontinência urinária da forma clássica, que era fazendo perineoplastias, ou da forma atual, colocando alças de silicone, você vê em determinadas mulheres uma mucosa mais espessa, mais rugosa na parede anterior da uretra, que nós acreditamos que seja pelo atrito sexual de Seria vivência. um calo sexual. A palavra calo não se justifica em mucosa, né? Mas é feio também falar em calo nessa área. Mas que é uma região... O nome é mais bonito e é um ponto G. É uma região de maior estímulo sexual. Então, as mulheres que têm mais frequência sexual, pelo contato, têm uma mucosa mais espessa. Anatomicamente, essa região pode ou não ter mais terminações nervosas. E, portanto, é uma área mais sensível. Agora, não existe um ponto G definido. Aquele que você põe a mão e pronto. Não, isso é impossível e não seria viável para que as mulheres, mais uma vez, fiquem procurando coisas que confundem a sua sexualidade. Agora, o que é viável, a gente conhecer o nosso corpo, vamos ali, até para a gente mostrar. Você vamos, quer doutor? que eu vá também? Ué, claro, por que Pronto, não? ok. Mesmo porque a gente sabe o quanto que é importante, a gente sempre fala nisso, né, doutor Plínio? Primeiro, da mulher se enxergar, da mulher olhar seu órgão genital, de não ter vergonha, colocar um espelhinho, até para entender o que a gente vai falar aqui, Sem né? dúvida. Aqui a gente tem, para as mulheres, para as pessoas em casa entenderem, a gente tem um corte. Isso. Aqui a gente vai olhar a nossa parte pélvica, o que as pessoas conhecem como bacia. Tá. Então, a parte de baixo é todo o assoalho pélvico. É uma musculatura importante. É uma que segura os musculatura órgãos. super importante que tem a função de segurar os órgãos, de sustentação. E essa musculatura, como ela é igual a qualquer outra parte do corpo, ela começa a enfraquecer com a idade. Depois dos 40 anos, a gente começa a perder fibras musculares e, consequentemente, no assoalho pélvico não é diferente disso. O mesmo que acontece na musculatura do restante do corpo vai acontecer na musculatura do assoalho pélvico, né? Essa região ela é mais vulnerável ao sofrimento da gravidade do que aos outros. Porque veja que a bacia óssea, ela tem um espaço que tem que passar os bebês no parto. Exatamente. Então, essa parte de baixo, que é chamada de assoalho pélvico, é constituída por um grupo de músculos que tem que ficar constantemente trabalhado, porque a mulher está de pé. Então, é o músculo que mais sofre espasmo, dor, é um dos músculos que mais precisa de energia, por isso que as mulheres que vão ficando diabéticas, pela resistência insulínica, recebem menos energia nesses músculos e é por isso que o diabetes favorece infecção urinária e favorece também queda da bexiga, incontinência, porque esse músculo está enfraquecendo e não tem energia. Mas se é uma mulher, por exemplo, gestante, o peso aumenta muito mais. aqui em sim. cima. E aí sobrecarrega aqui, Sobrecarrega. Ou uma mulher com sobrepeso. Então, mais barrigudinha, pode saber que o assoalho pélvico está tendo que fazer muito E mais você força percebe que pra atrás nós suportar. temos a coluna. Então, quem dá todo equilíbrio a essa musculatura quando eu faço força no abdômen é o assoalho pélvico. Então, é uma musculatura que trabalha ao mesmo tempo. Veja como é complexo o ato de urinar. Eu tenho que aumentar a pressão diafragmática, tenho que aumentar o abdômen, mas tenho que relaxar o assoalho. Porque senão eu não consigo. No ato sexual é muito parecido. Eu tenho que tornar essa região mais tensa para suportar o pênis. Então é um músculo que a maioria das mulheres não sente, não conhece e infelizmente mereceria ser treinado. E que a gente merecia aprender esse treinamento, mesmo quando a gente ainda é muito jovem. Com certeza. Porque não é só quando se tem um problema que a gente tem que ir atrás, é principalmente como preveni-lo, né? É que quando nós conversamos com a cliente no consultório, nós estamos vendo essa mulher 20 anos depois. Quando eu falo para ela, a senhora fica atenta, a sua cintura não pode ser maior que 80, a senhora tem que fazer exercícios pélvicos, aconselhamos para profissionais como você recebe. Infelizmente, a mulher não se vê 20 anos depois, ela vê agora. Agora, se agora tá bom, E é tudo. nesse ponto que nós estávamos discutindo há pouco, como convencer as mulheres mais jovens a fazer exercícios dessa musculatura. E eu acho que uma boa forma de convencimento é ela saber que o ato sexual também será muito melhor. Foi exatamente isso que a gente conversou. A partir desse assoalho pélvico mais fortalecido. Porque os exercícios que a gente faz para melhorar a relação sexual e os exercícios para prevenir a incontinência urinária são os mesmos, só que os objetivos são diferentes. Então, o que eu estava conversando com o doutor Eliano foi o seguinte: quando eu tenho alguma
uma paciente mais nova, eu tento convencê-la a fazer os mesmos exercícios, mostrando para ela que ela pode melhorar a relação sexual dela. Já as mulheres mais maduras, o que acontece? A gente tenta focar mais nessa parte de incontinência, os prolapsos, que são o deslocamento dos órgãos para dentro da cavidade da vagina. Então, a gente tenta focar mais dessa mulher pela idade dela, com objetivos... Infelizmente, Kátia, quando se fala sobre assoalho pélvico visando sexualidade, surge a palavra pompoarismo, mas que é outra coisa, que vem de um fenômeno, vamos dizer, de treinamento individual do grupo, principalmente da Indonésia. De arremessar bolinhas, cortar cenoura. Ficou famoso nos filmes clássicos. Né? Lembra do primeiro filme que discutiu isso? Foi o Império dos Sentidos, onde essa mulher, colocando-se um ovo dentro da vagina, expelia esse ovo durante o ato sexual. Depois, Priscila, né, do famoso filme do deserto, que ela expulsa bolinhas. Mas o filme mais... que é o Emanuele, que também foi um filme da época de 70. E todos da época em que era proibido falar sobre isso, tanto que o Império dos Sentidos ficou proibido durante mais de 10 anos. Hoje você compra até na loja americana por R$9 em qualquer banca de videocassete e DVD. Então, o pompoarismo é importante, mas a gente não pode trabalhar com essa ideia de que você será uma pompoarista. A ideia é bem diferente disso. O objetivo é bem diferente disso. E eu volto aqui para a gente mostrar como são feitos os exercícios, tá? Rapidinho. Olha, agora a gente vai mostrar o quão importante é você fazer um exercício como este, que é muito fácil. Tanto a gente pode fazer em clínicas como em casa mesmo. As mulheres podem, depois de um aprendizado, darem continuidade, né? É isso mesmo. O ideal seria que essas mulheres fossem avaliadas primeiro, antes de usar qualquer acessório. Até para saber direitinho qual é o melhor método de exercício devido à flacidez. E não existe também, Kátia, só um tipo de acessório. Esse que eu trouxe aqui são as bolinhas, que é chamado de bolinhas de pompoarismo, tá? Mas elas não são necessariamente só para fazer exercícios de pompoarismo, são para fazer exercícios perineais. Existem alguns pezinhos. Isso, esses daqui eles são bem parecidos com o cone vaginal, tá? Que são esses pezinhos que você tá me dizendo. A diferença desse é que eles são duas bolinhas, então ele pega uma parte maior, tá? Uma porção maior de dentro do canal vaginal, acaba dando um estímulo também. E aqui a gente tem um pezinho. Ah, você tem as bolinhas aqui, eu não tinha visto, olha lá. Então você coloca as bolinhas e introduz na vagina. Aí vai introduzir a bolinha dentro da vagina, dessa forma, tá? Dentro do canal vaginal, e esse fiozinho vai ficar para fora e a mulher vai começar a fazer contrações do assoalho pélvico. Isso, ela vai apertando. Como que eu vou saber se eu tô fazendo o exercício certo? Você tem que perceber como se fosse uma sucção. Como se você sugasse as bolinhas. Como se você estivesse puxando as bolinhas para dentro. Não quer dizer que vai colocar a bolinha aqui, vai fazer exercício, a bolinha vai subir. Não. Vai colocar lá dentro do canal. Exatamente. Dá para sugar as bolinhas todas como um aspirador de pó, né? Então, existem alguns materiais de pompoarismo que falam isso. E isso não é verdadeiro. A mulher não consegue fazer isso e ela nem tem necessidade de fazer. Então, ela vai colocar a bolinha e vai começar a apertar essa bolinha várias vezes. Mas se a mulher tem uma flacidez intensa, pode ser que essa bolinha caia. E aí não é para você ficar desesperada. Não é para você ficar desesperada. Para você fazer esse exercício, você já foi ao médico, já fez a sua análise e ele já orientou qual é o melhor método para você, né? O que ela pode tentar fazer? Primeiro, começar a fazer os exercícios com a bolinha deitada, porque vai dar algum tipo de estímulo dentro do canal. Depois ela muda para sentada e depois ela pode evoluir para de pé. E normalmente, junto com isso, ela pode fazer uma fisioterapia uroginecológica, que é uma fisioterapia específica para isso. E quanto tempo a mulher fica fazendo esse exercício? Então, o ideal seria ela fazer pelo menos 30 repetições por dia. E aí eu ensino 2 tipos de repetição. Um é você contrair e relaxar, faz isso 30 repetições e depois você vai apertar, segurar por 5 segundos, relaxar e também soltar por 5 segundos. Não é fazer força para fora, é simplesmente relaxar e aí você pode ficar de 5 a 10 minutos relaxando, que aí você consegue não fadigar, não deixar essa musculatura cansada. Mesmo porque essa é uma musculatura que a gente não trabalha nunca, né? E mesmo como os músculos de um atleta que tem, por exemplo, você tem atletas de alta performance de velocidade. Eles têm fibras musculares chamadas fibras brancas, muito rápidas. E você tem os atletas de maratona,
que não são velozes, mas têm uma fibra muscular que é capaz mais de ficar resistente. São chamadas fibras vermelhas. O assoalho pélvico das mulheres também tem as duas fibras. Então você pode treinar uma coisa rápida, de contração rápida, que são as fibras brancas, e uma contração que a gente chama de puxo, né? Você contrai e segura. E fica segurando. Isso te ajuda a melhorar a circulação pélvica. Pode ser feito com as bolinhas, você pode até fazer um cabo de guerra, né? Quer dizer, tentar puxar a bolinha para fora enquanto você tentar segurando. E o simples, você está dirigindo, por exemplo, farol você vermelho, fechou o farol, você contrai e segura. Mas até enquanto você anda. Gente, ninguém vai reparar o que está fazendo mesmo? No carro, quando você fecha o farol, você faz aquela cara, olho não que pode fazer cara nenhuma, tem que fazer uma cara de paisagem. Isso. De conteúdo, pode, senão já viu. Uma cara de conteúdo e contraindo. Agora, muita mulher acha que o exercício ideal para o assoalho pélvico é quando você vai urinar, ficar segurando a urina e soltar a micção. Isso não é legal, muito controvertido. Foi discutido no passado que deveria ser feito durante o ato de micção, interrompendo a micção. Segura o xixi. Mas quando você segura, a urina que já foi até a uretra externa pode se contaminar com bactérias que estão ali e serem levadas para dentro. Então, não aconselhamos fazer esse tipo de treinamento urinando. Também não pode urinar de uma forma intempestiva. Há mulheres que chegam ao vaso sanitário e rapidamente exoneram a bexiga. O ideal é você controlar esse jato urinário e uma coisa que a gente já discutiu aqui, não urinar de pé no chuveiro. Tem que urinar agachado. Infelizmente, se você olhar o vaso sanitário assoalho inadequado, pélvico, ele tem um desenho que foi planejado para que a bexiga e a uretra se coloquem em posição de urinar quando você fica de cócoras. Se você treina essa bexiga a urinar de pé, você favorece a incontinência urinária. Então, apesar de, lógico, você quer economizar água com uma descarga menos urinando no chuveiro, isso é possível, mas vale a pena você se colocar em posição de cócoras dentro do chuveiro. Porque senão você vai também pressionar essa musculatura do assoalho pélvico cada vez mais para baixo. Você treina essa musculatura a urinar numa posição que não é ideal para a mulher. E a mesma coisa para os homens urinar sentado. O homem tem uma estrutura de uretra e de sustentação e esfíncteres treinados para urinar de pé. E, portanto, os homens que são treinados a urinar sentado também têm o seu devido prejuízo. Mas tem homem que é orientado... Há mulheres que fazem uma questão absoluta. Que do marido urinar sentado? Lógico. Mas que possessiva! Porque elas não querem que ele suje a borda ou suje o banheiro. Pinta um peixinho lá na privada, manda ele mirar no peixinho, sei lá. Você usa criatividade. Melhor do que fazer agora, xixi sentado. Veja, Kátia, veja que nós estamos falando em libertação desses órgãos, né? É importante que a mulher se conheça, inclusive, o próprio clitóris, porque muitas mulheres acham que é um ponto único e ficam procurando pontos, o ponto G, o ponto clitóris. O clitóris é um órgão extremamente interessante. Esse sim, geograficamente e anatomicamente, ele tem 2 ramos que vão para dentro da vagina. E que as mulheres não conhecem. Não conhecem. Muito. Então, muitas mulheres, você estava discutindo sobre um vibrador, vamos comentar sobre isso, que é interessante também. Então, o que a gente discutiu aqui? O clitóris, muitas vezes, as mulheres pensam que é só essa pontinha que a gente consegue enxergar aqui na frente. E ele não é só isso. Ele tem toda uma parte que vem até aqui para baixo, para os dois lados. Atrás do osso púbico. Então, o que acontece? Quando essa mulher, ela vai ser estimulada, seja manualmente, ou seja com um estimulador clitoriano, que foi esse que eu trouxe aqui, o que acontece? Ela vai ligar esse vibradorzinho, esse estimulador, ele vai começar a vibrar, tá? E quando ele vibra, algumas colocam só aqui em cima. E não, tem que você colocar na lateral. E às vezes nem sempre é gostoso, porque aqui ele acaba sendo, a sensibilidade dele às vezes é tanta que acaba sendo desconfortável e desagradável para essa mulher. Então, às vezes ela pode usar em toda a extensão, em volta desse ponto, que ela considerava ser somente o clitóris dela, e ela pode também aqui nas laterais. Lembrar, gente, que o doutor Eliane sempre fala aqui, isso é uma grande verdade. Essa estimulação vale para todas as mulheres. Isso que é saúde. Necessário. Quer dizer, as mulheres que não gostam nem de imaginar uma situação dessa, elas passam a ter o seu órgão sexual não trabalhado e aí depois quando chegam... Infelizmente, elas não têm como orientar o parceiro. Porque muitos homens não conhecem essa anatomia e, às vezes, em vez de levar prazer à parceira, eles ficam explorando. Eu tenho uma cliente que dizia assim, olha, parece que ele está buzinando e não é isso que eu quero. Mas... A maioria dos homens não tem essa experiência. Então, se a mulher já sabe, olha, o meu orgasmo clitoriano eu obtenho fazendo isso,
Se ela orientar o parceiro a fazer isso, ela tem um resultado melhor. Mesmo eu digo até em relação a mulheres que entram na menopausa, no climatério. Mais complexo ainda, porque essa sensibilidade do clitóris, que na mulher jovem é toda protegida pelo hormônio masculino e pelo hormônio feminino, na mulher menopausada, aquilo que trazia prazer irrita, incomoda. Tanto que o clitóris, ele vai se infantilizando com a idade. Há mulheres que não percebem isso, mas com 60, 65 anos, o seu volume do clitóris é menos de 1/3 do que era na sua fase adulta. Então, vale a pena você manter o clitóris treinado. Vale a pena manter a vagina treinada. Infelizmente, veja, o nome desse osso da frente é púdico, que vem do latim, foi dado por um médico chamado Vesalius, o nome. Púdico em latim significa vergonha. Então, se a mulher já sente vergonha... E é por isso que essa região tem toda uma mágica do tipo, ela é necessariamente, tem que se estimular, mas ela tem o nome de osso da vergonha. E esse osso de trás chama-se sacro, que em latim significa sagrado. Então veja como é difícil para a mulher, pela frente é proibido, mas vergonhoso, e por trás é sagrado. E o osso que une os dois, que é essa grande asa aqui, onde os bebês se localizam, chama-se ilíaco, que em grego significa heróico. Então, o que une o profano ao sagrado é heróico. Por isso, uma mulher que vai procurar uma fisioterapeuta ou discute com si própria, olha, preciso estimular minha vagina, preciso me tocar, ela está indo contra milhares de anos, né, de uma coisa púdica que está aqui. Então, é importante que a gente mostre que a vagina da mulher, assim como a sua bacia, é uma propriedade dela. Ela merece ser tocada, merece ser estimulada. Os mesmos cuidados que você tem no rosto, no cabelo, os gastos que você faz aqui, merecem ser feitos na vagina também. E outro dia você falou algo que eu achei extremamente pertinente. Mesmo a mulher que hoje não tem atividade sexual, tem que trabalhar muito bem o seu órgão genital. Sem dúvida. Porque mesmo que no futuro ela não tenha, que faça essa opção não ter mais relação sexual. Esse é um órgão importante que traz muito incômodo para muitas mulheres na menopausa. A autoestima, né? A posição da bacia, a posição da coluna, a posição do tórax, depende dessa bacia estar inteira. E mesmo que seja uma mulher, Kátia, que não tenha mais relação sexual, ela tem que cuidar dessa musculatura dela, igual ela cuida do restante do corpo. Então, é importante que essas mulheres se cuidem sempre. E uma coisa que a gente estava também conversando, que as mulheres, elas não têm também só uma vagina. Elas têm todo o corpo. O maior órgão que a gente tem é a nossa pele. Então, a mulher, ela pode ser estimulada em outras partes também do corpo e não só na vagina, para que ela sinta prazer. E ela tem que deixar aquela cultura lá atrás. Isso é real, sexo porque é há determinadas doenças cirúrgicas ou tumorais que lesam completamente a vagina. Então, tanto essa mulher quanto o seu parceiro tem que descobrir que sexo não é um órgão exclusivamente genital. Sexo é uma coisa muito mais ampla. Não sei se nós vamos terminar o tempo. Eu vou te fazer uma surpresa. Ai, que medo. Nós estávamos falando... surpresa. Nós estávamos falando... Já te falei que eu não gosto de surpresa. Mas né? eu gosto. Que medo. Faz pra ela, então. Não, nós vamos falar sobre ponto G. Tá, então você trouxe o que aí? Não, veja, eu pedi para a sua equipe de câmeras me focalizar aquele teclado que está lá, tá vendo? Tem um teclado do computador, aqui, tá vendo? É o teclado. Veja onde está a tecla G no teclado de computador. Tá aqui. Ok, toque mais uma vez. Que medo, tá aqui, ó. Dá para ver que todos os teclados têm a tecla G? É. O que os homens pretendem, ou seria mais fácil? Uma tecla G, apertar e só. uma tecla Enter, 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 G, Enter, G. E uma tecla ESC. E uma Delete. Veja que os homens são assim, Enter, ESC, G e depois Deleta. Querem coisas práticas. Mas aí na a mulher verdade... também pode apertar delete, 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 nada de enter, Então, delete, mas delete, o que as delete. mulheres querem, isso nós vamos treinar os homens. Esqueça o ponto G e pense na mulher como um teclado. O que elas querem? A de amor, né? Vai, B de quê? Vai pro CQC de novo. B de... Não, vamos falar só coisa séria. A de amor, B de beijo, B de C beijo. de carinho, D de desejo, E de excitação, F, eu não posso falar aqui. Daquilo. E G de generoso, gentil, garanhão, gostoso. Isso é o que as mulheres querem. Mas aí não esqueça, desde cedo, não é só na hora que o cara quer alguma coisa. Tem que treinar. Esse que é o problema dos homens, né? Eles acham que é só botar a mão e pronto, tá tudo no ponto. E as mulheres querem que eles sejam
tecladores de detalhes. E para você ser um bom teclador de detalhes, você tem que primeiro prestar atenção na sua parceira. Por favor. E para isso, a parceira também tem que conhecer o seu corpo para saber onde as teclas do corpo dela funcionam melhor e de que forma ativá-las. Ela tem que saber disso, é muito importante a mulher conhecer o próprio corpo. A mulher, ela tem vergonha de se tocar e ela não tem que ter essa vergonha, porque ela consegue cortar o caminho para o parceiro para que aconteça o prazer e não o orgasmo. A gente podia falar da próxima vez com vocês dois de que forma que a mulher pode descobrir as zonas erógenas, quer dizer, muitas vezes as mulheres acham que a zona erógena são os seios e a parte íntima. E nem não é. sempre. E outros locais do corpo são mais erógenos e são mais prazerosos para a mulher. Ouvidos, por exemplo. Não é? Direito, esquerdo, cada um tem uma personalidade. Vamos falar da próxima vez? Sem dúvida, Oba. à vontade. Deixa eu mostrar aqui o livro, também muito importante, da Débora Pádua, Prazer em Conhecer. Você acha que sabe tudo sobre sexo? Tô falando, ele vai com a mão e acha que tá pronto. Gente, não é assim tão simples, né? Não, não é nada simples. E aqui você vai aprender tanto homens como mulheres o quanto que é importante a gente conhecer o nosso corpo e sentir prazer. Não é nada proibido, né, doutor Pedro? Não só proibido, não. Ele é necessário, né? A qualidade de vida depende muito de prazer, não só prazer sexual, mas Prazer de uma infelizmente vida, né? depende de prazeres e nos humanos depende de rituais. Quer dizer, você não pode ter prazer fortuito e rápido, você tem que ter um prazer que tenha um ritual por trás, porque às vezes a forma de chegar naquele ponto é muito mais divertida do que o resultado final. É verdade. Bom, mais uma vez, doutora Eliane Penini, claro que daqui 15 dias volta e a gente fala sobre essas zonas erógenas. Débora está convidada também. E o livro a gente encontra nas principais livrarias, né? Isso mesmo. Obrigada mais uma vez. Sucesso para você. Obrigado Obrigada. a você. Até a próxima semana. Essas suas surpresas, meu Deus. Não, mas foi leve, foi leve. Foi leve, ainda bem.